Sobre a classificação e nomenclatura aplicadas à contabilidade de custo, analise as afirmativas a seguir. O custo de determinado insumo é classificado como direto quando for necessário alocá-lo de forma estimada aos produtos acabados. Então, pessoal, custo direto você tem que fazer estimativa, você tem que fazer rateio para alocar? Sim ou não, galera? Respondam para mim. E a resposta é não, tá? Então, custo direto você não precisa fazer rateio. O que você faz rateio são os chamados o quê? Custos indiretos, tá? Então, aqui está errado. Item 1 está errado, você eliminou a letra A, tá? A próxima alternativa fala que o conceito dos custos de transformação engloba todos os gastos incorridos pela entidade no processo de transformação da matéria-prima em um produto acabado, ou seja, os custos com mão de obra direta e os custos indiretos de produção. Galera, aqui é muito importante que você saiba, a gente fala isso, né, que os custos de transformação são os gastos que você tem para transformar a matéria-prima, tá? Então, geralmente, os custos de transformação, eles são representados, você vai encontrar da seguinte forma. O custo de transformação é a mão de obra, MOD, mais os custos indiretos de fabricação, beleza? Portanto, esse item 2 para a banca foi verdadeiro, tá? A gente fez um recurso, lembrando que eu gravo isso aqui antes de sair o resultado dos recursos, então a gente fez um recurso falando da questão, né, dos gastos com embalagem e tal, mas ainda não saiu o resultado, beleza? Então, a banca considerou esse item 2 como correto, fechou? Mas é passível de discussão, porque o custo de transformação são todos os custos que você tem, exceto matéria-prima e outros adquiridos sem nenhum tipo de modificação, como como embalagens e outros componentes. Mas a questão desconsiderou esse ponto, a gente fez um recurso dessa questão, a resposta ainda não foi dada pela banca, tá? E o item 3 diz o seguinte: quando o custo total de determinado insumo varia de forma diretamente proporcional a quantidade produzida no período, estaremos diante do conceito de custo variável. Pessoal, então o que eu falei para vocês que é custo variável? Isso é na primeira aula de contabilidade de custos lá da Escola Contábil. A gente fala para vocês que custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de produção. Quanto mais você produz, mais custo variável você tem. Quanto menos você produz, menos custo variável você tem. E o custo fixo é aquele que independe do volume de produção. Tá? Então, o custo fixo independe do volume de produção. Você tem como gastos com aluguel da fábrica, supervisor da fábrica, muitas vezes, entre outros, beleza? Então, quando o custo total de determinado insumo varia de forma diretamente proporcional à quantidade produzida no período, a gente está diante do conceito de custo variável? Correto. Tá? Correto. Portanto, 2 e 3 é o nosso gabarito. Lembrando que, se aqui a questão estivesse falando de custo unitário, aí estaria errado, tá? Por quê? Porque o que varia quando de forma diretamente proporcional à quantidade produzida é o custo total, mas o custo unitário geralmente ele se mantém, beleza? Agora, como está falando de custo total, a alternativa ela está correta. Conseguiram entender, pessoal? Respondam para mim. Importante que se saiba sobre isso aqui. Então, item 1 está errado porque o custo direto você não faz rateio. O que você faz rateio é o custo indireto. O item 2 a banca considerou correto porque o custo de transformação são todos os custos que você tem na fábrica para transformar na matéria-prima, né? E os custos, o terceiro, o custo variável, ele varia de forma diretamente proporcional à quantidade produzida no período também. Está correto, beleza?